Em 1999, eu e o meu amigo Pedro estávamos bem entediados naquela tarde de domingo e sem nada para fazer. E foi aí que decidimos pegar os nossos quadriciclos e darmos uma volta em uma parte da floresta da Serra da Mantiqueira. Me lembro que era por volta de 3 da tarde e era uma tarde bem fria. Então, passamos no posto, enchemos o tanque dos quadriciclos de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. E enquanto dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Bem, era muito estranho. Era como se alguma coisa estivesse assustando a vida selvagem. E enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela estava ficando mais escura, mesmo ainda sendo de tarde. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente. E eu apertei o freio o mais forte que eu pude, e não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de galho. E em seguida, escutei uma forte gargalhada, e quando olhei em direção do barulho, ainda pude notar um animal em cima de uma árvore. Aquilo era muito parecido com um macaco, porém muito maior. Você está bem? O Pedro perguntou, tirando a minha atenção das árvores lá atrás. Essa foi perto, tá tudo bem comigo. Mas você escutou essas risadas? E viu o tamanho daquele bicho na árvore lá atrás? Eu respondi. O Lucas deu uma risada e disse que não viu e nem ouviu nada. Então, nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo e eu nunca tinha ido tão longe antes e não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em um certo ponto da floresta, a trilha havia sumido, ficando somente o mato, que era impossível de atravessar com os quadriciclos. E foi aí que o Pedro e eu observamos bem lá na frente algo que parecia ser uma casa, no meio do mato. Então, deixamos os veículos ali no final da trilha e fomos a pé aonde estava a suposta casa. Em determinado ponto, avistamos uma cabana tão grande como uma casa de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Pedro. Vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade. Parece mais uma casa de filme de terror. Retrucou Pedro. Que isso, cara? Vamos lá. Vamos dar só uma olhada. Meio que a contragosto, ele concordou. E assim, fomos na direção da casa. Removemos as madeiras da porta e entramos. E assim que pisei no chão, fiquei surpreso com o que vi. Pois ali estava havendo uma festa. O que parecia ser impossível, pois não escutamos música, nem o movimento de pessoas e nem nada. Mas assim que abrimos a porta, havia em torno de 15 a 20 pessoas ali festejando, cantando e dançando. Muito sem graça, eu e o meu amigo fomos nos afastando. Porém, um senhor negro com roupas antigas me segurou pelo braço e disse para entrarmos.
e aproveitar a festa. Eu, muito surpreso e vendo a simplicidade do senhor, acabei ficando. Ali havia também 2 músicos que tocavam violão e cantavam uma música muito antiga, que apesar de eu ter pouca idade, eu sabia que se tratava de Renato e seus blues, pois o meu avô escutava muito quando era vivo. Notei que ali dentro estava muito frio, porém, tanto eu quanto Pedro estávamos famintos. E daí aproveitamos para comer um churrasco com farofa e tomar um pouco de vinho que serviam ali. Pouco tempo depois, os músicos deixaram o violão de lado e foram tocar tambor. As mulheres que ali estavam usavam vestimentas como de baianas, e a maioria dos homens usavam roupas brancas com calças sociais também brancas. E pude perceber que alguns usavam botas e outros chinelos de palha. Todos fizeram um círculo em volta de um homem, e este homem começou a se comportar de uma forma muito estranha, e parecia que ele estava incorporando entidades. Depois trouxeram-lhe um bode, e com uma faca ele degolou o animal, que deu um berro altíssimo. E depois ele aspergiu o sangue daquele bode em um pequeno altar com velas que haviam ali. Perguntei à mulher que estava do meu lado o que estava havendo, e ela disse para mim não me preocupar, pois aquilo era uma cerimônia de um ritual voodoo. Não sou muito fã de cerimônias ritualísticas, e por perceber que o clima ali estava tenso, chamei o meu amigo para irmos embora. Mas foi aí que notei que havia um homem ali no meio das pessoas que parecia passar mal. Pedro e eu saímos dali às pressas, mas a porta de madeira daquela casa não abria. E quando olhamos para trás, vimos aquele homem se transformar em uma coisa horrenda. Pelos negros cresciam em seu corpo. Da sua boca saía um focinho com vários dentes caninos. O seu tamanho foi aumentando consideravelmente, e da sua mão saltavam garras. Foi um empurra-empurra danado, e todas as pessoas ali correndo, e aquela criatura enorme foi degolando um por um. Não sei se alguém conseguiu sair, pois muitos tentavam sair, enquanto outros subiam para o andar de cima. Eu, no meio da bagunça, subi para o andar de cima e me perdi do Pedro, que ficou lá embaixo. Eu escutava as pessoas gritarem: "Lobisomem! Lobisomem!" Mas quando estava no meio da escada, olhei para baixo e vi que mais 2 pessoas se transformavam em feras, semelhante àquele lobisomem que estava nos atacando. Uma das criaturas saiu para fora da casa, ao encalço dos que haviam corrido para a mata. A segunda criatura estava ali no andar de baixo, abatendo as pessoas que lá permaneciam. Mas a terceira criatura veio subindo a escada rumo ao andar de cima da casa. Eu subi correndo desesperado. Porém, não vi mais nenhuma das pessoas que subiram antes de mim. Eu deduzi que eles talvez pularam a janela. E assim, eu tentei fazer o mesmo. Mas antes de alcançar a janela, aquela coisa me golpeou por trás, me fazendo cair desacordado. Acordei no dia seguinte com uma forte dor de cabeça. E assim que me lembrei do que havia ocorrido na noite anterior, saí correndo dali para o andar de baixo à procura do meu amigo.
e ele estava dormindo no meio de uns sacos de palha que havia lá embaixo. E foi só aí que percebi que não havia nem sinal das pessoas que ali estavam na noite anterior, nem sangue dos seus corpos, e nem sinal de festa alguma. E o mais bizarro é que aquela casa toda estava em ruínas e parecia estar abandonada há décadas. Acordei o Pedro e o perguntei da festa. E, para minha surpresa, ele disse que não se lembrava de festa alguma, que a única coisa que se lembra é que chegamos ali na casa e um senhor nos convidou para entrarmos. E na casa só morava aquele senhor e a sua esposa. Então, ela nos convidou para jantarmos e comemos um belo de um porco assado. E também tomamos bastante vinho. Em seguida, eu subi e me acomodei em um dos quartos lá em cima, que havia sobrando. E o Pedro havia dormido no sofá da sala ali embaixo. Mas ficou surpreso que, quando acordou, ele estava em um monte de sacos de palhas, que parecia estarem ali há anos. Ficamos sem entender nada, pois cada um de nós presenciamos uma coisa diferente. Então indaguei o Pedro sobre o que havíamos comido naquela noite, pois eu ainda estava com o gosto daquela carne na boca. E foi aí que percebemos duas ratazanas mortas ali perto, com a barriga aberta e parte dos corpos dilacerados, e uma cuia com água barrenta e fedorenta. Olhei para a minha camisa suja de sangue na gola, e não gosto nem de lembrar que a nossa refeição foram aquelas duas ratazanas, e o nosso vinho foi aquela água podre. Corri alguns passos para fora da casa e vomitei tudo. Bem, não vou entrar em detalhes, pois sinto náuseas sempre que me lembro. Corremos para os nossos quadriciclos e voltamos todo o caminho. Mas por horas andamos em círculos e sempre voltávamos para aquela trilha sem fim. Mas quando Pedro, muito devoto, começou a orar, logo conseguimos sair daquele lugar com aparência mórbida. E então chegamos à trilha que dava para fora daquela floresta. Até hoje, eu posso jurar que tudo que vi era real. E o Pedro também jura que a visão que ele teve foi real. Não chamamos isso de histeria coletiva, pois nós dois tivemos visões diferentes. Mas no fundo, acredito que estávamos sob o efeito de alguma bruxaria ou encantamento, igual no filme A Bruxa de Blair. Este foi o pior dia da minha vida, e que eu faço de tudo para esquecer. Boa noite. Olá a todos do canal. Este fato ocorreu em época de quaresma, no sítio da minha avó. Essa história é meio longa, mas é real. Em uma de nossas férias escolares, fomos quase todos os familiares para o sítio da minha avó. Eram 5 de nossos tios e 9 netos. Nós, netos, já adolescentes, fomos um dia antes de nossos tios e fomos de trem com a minha avó, para que ela pudesse colocar a casa em dia.
enquanto os meus tios e os meus pais iam de ônibus até a cidadezinha, para só depois subir até o sítio, com a maioria das compras, pois o sítio era muito grande e precisaria da ajuda de todos para arrumar o local. No primeiro dia, parecia estar tudo dentro dos conformes, mas nenhum de nós, os 9 netos, arriscaríamos sair de perto da casa, pois mesmo de dia, muita coisa acontecia de estranho. O lugar era cercado pelo mato. Bem, naquela tarde, quando terminamos de almoçar, resolvemos ir para a cachoeira. E como a minha avó tinha que organizar a casa, tivemos que ir sozinhos. No caminho até a cachoeira, tínhamos que ir com uma foice para roçar o mato e se livrar das cobras, que eram muitas. E lá fomos nós. Como sabíamos os horários dos trens, tínhamos que andar rápido para atravessar a ponte, pois o trem passava sobre a ponte. Enquanto atravessávamos a ponte, nada de anormal, só alguns barulhos embaixo dela. Continuamos a nossa caminhada, mas meio desconfiados, pois aquele barulho que escutamos embaixo da ponte estava nos seguindo. O barulho era parecido com o pio de uma coruja, só que bem mais sinistro, e nos seguia pelo mato. Pouco depois, esse barulho parou e deu lugar a outro barulho, um barulho de passos. Era como se algum animal nos seguisse pelo mato. Sabíamos que não era onça, porque onça carrega um cheiro forte consigo, um cheiro tipo de zoológico. Os meus primos mais velhos desceram na frente com a foice e deram um jeito de fazer uma trilha legal. Logo que chegamos à cachoeira, entramos naquela água gelada. Eu escalava a lateral da cachoeira, pelas pedras. Já até havia esquecido dos barulhos que nos seguiam mais cedo. E foi aí que o meu primo mais velho berrou de uma forma que fez eco embaixo da ponte. Corremos até onde ele estava, e assim que saímos de perto da ponte e entramos na água, eu juro que vi um pássaro negro enorme sair debaixo da ponte e voar. Mas esse pássaro era dos grandes. E o meu primo estava sentado atrás da base da ponte. Ele estava branco, chorava muito e tremia. Pegamos ele e saímos dali bem depressa. Fizemos o caminho de volta para o sítio. E quando ele se acalmou, ele nos contou que quando foi mergulhar, ele sentiu alguém forçar o seu ombro para debaixo d'água. Já estávamos a uns 300 metros da ponte, porém ainda andávamos sobre o trilho, pois, como eu disse, o mato era bem fechado e nos trilhos não havia mato. Então podíamos andar tranquilo, sem nos preocupar com cobra. Mas o trilho passava a uns 3 quilômetros do sítio da minha avó. Então, o resto do caminho tínhamos que ir mato adentro, fazendo trilhas com a foice. Enquanto íamos pelos trilhos, pedimos para esse primo mais velho contar melhor o que aconteceu. E ele começou a contar que assim que ele olhou para trás, deu de cara com algo que parecia um morcego, mas era muito grande. Nisso que ele terminou de falar, escutamos um barulho no mato, mas dessa vez se aproximando do trilho. O estranho era que eram os mesmos passos que escutamos enquanto íamos para a cachoeira. Tenho certeza
que aquela coisa estava nos perseguindo. Então, todos nós saímos correndo dali. Quando chegamos na última curva para o sítio, a minha avó vinha em nossa direção. E como a casa ficava em cima de um morro, dava para ver boa parte do trilho. E foi aí que a minha avó disse que viu um enorme pássaro negro passar por lá. Mas a coisa estava andando pelo mato. A princípio, ela pensou que talvez fosse algum outro animal. Mas assim que a coisa saiu voando, ela ficou aterrorizada. Ela correu para dentro de casa e pegou a sua espingarda. Mas quando voltou lá fora, ela não viu mais nada. O nosso terror era tanto que trancamos toda a casa. E a noite logo chegou. Eu só queria que aquele dia acabasse logo. Então, por volta de 8 horas da noite, eu me deitei no quarto junto com os meus primos, para tentar pegar no sono. Naquela noite fazia um frio fora do comum. E eu tremia muito, mesmo estando embaixo de 2 cobertores. Por volta de meia-noite, eu acordei com um farfalhar de morcego e um forte bater de asas. Acordei junto com os meus primos. A minha reação naquele momento foi sair do quarto. Porém, a minha avó gritou para que ficássemos no quarto e trancássemos a porta. Fizemos o que ela pediu e logo começamos a escutar o barulho daquele pássaro enorme sobrevoar a casa. Aquela criatura pousou sobre o telhado e tentou arrancar as telhas da casa. A minha avó, com a espingarda em punhos, não se arriscava a sair lá fora. E foi aí que ela começou a fazer um tipo de oração que eu nunca tinha escutado em toda a minha vida. Todos nós, os primos, estávamos apavorados ali no quarto. E logo em seguida, escutamos um tipo de barulho diferente. Primeiro foi urros, e em seguida foram passos pesados correndo pelo sítio. Parecia ser outra criatura. E aquilo que corria também pulava, fazendo muito barulho. Pouco tempo depois, aqueles barulhos pararam. E logo escutamos aquele bater de asas irem para longe. Então, logo a minha avó chamou a mim e os primos mais velhos. Então saímos do quarto. Ela disse que orou para um espírito da mata muito antigo, para ele nos proteger. E que esse espírito havia aparecido para afugentar a coisa que sobrevoava a casa. Já era por volta de 2 da manhã. E a lua cheia clareava o céu. A minha avó começou a preparar um bolo, pois segundo ela, era uma forma de agradecimento para aquele espírito. E assim que o bolo ficou pronto, fomos até uma pedra que ficava próximo a uma bica. Fomos eu, a minha avó e mais 3 primos, os mais velhos. A minha avó distribuiu um pedaço de bolo para cada um de nós. Então, quando chegamos na bica, cada um teve que colocar o seu pedaço de bolo em uma pedra. E todos dizemos obrigado e saímos dali. E assim que nos distanciamos, eu, por curiosidade, olhei para trás e vi a coisa mais assustadora que vi em toda a minha vida. De dentro do mato saiu uma enorme criatura, com pelos brancos por todo o corpo. Aquilo era enorme e andava sobre 2 patas. Não sei dizer se era um lobisomem, pois além da sua pelagem ser branca,
as suas pernas não eram tortas na parte dos joelhos, como muitos a descrevem. A criatura andava curvado e a sua cara lembrava muito a de um cachorro. Neste momento, aquela coisa me encarou, com aqueles olhos vermelhos, fazendo todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. E foi aí que a minha avó me puxou pelo braço e disse para ninguém olhar para trás. E assim fizemos. Assim que chegamos em casa, trancamos todas as portas. A minha avó disse para não termos medo, pois aquele ser que estava lá fora não nos faria mal algum. Estava ali para proteger a casa. Porém, ele não gosta de contato com o ser humano. E por isso, não é bom olhar diretamente para ele. Eu e os meus primos não conseguimos dormir aquela noite, sabendo que aquela coisa estava lá fora. E mesmo aquilo sendo do bem, era muito assustador. A minha avó se mudou daquele sítio e veio morar com nós na cidade. Ela conta várias outras coisas que já aconteceu naquele lugar e que ainda trarei para o canal. Bem, e é como diz aquele ditado: talvez a criatura fosse um lobisomem albino que estava ali com o propósito de nos proteger da criatura morcego. Boa noite. Olá, o meu nome é Kleber. Tenho um relato bastante estranho em minha família e um tanto perturbador. Há alguns anos, comentei com um amigo essa história e ele enviou o conteúdo para o canal. Bem, acontece que só depois de muitos anos do ocorrido foi que eu vim a descobrir o que de fato ocorreu. E contar essa história é meio que uma forma de superar tudo. E tudo o que contarei aqui é 100% real. Tenho 22 anos e este fato é um grande trauma que sofri na minha vida. Na época do acontecimento, eu tinha apenas 8 anos. E na nossa casa morávamos eu, os meus pais e a minha irmã mais velha. A minha irmã sempre foi um pouco perturbada. Ela via coisas em casa e falava aparentemente sozinha. Mas nada disso se comparava com os pesadelos que ela tinha à noite. Quase sempre éramos acordados com gritos aterradores na madrugada, seguidos de baques no chão, como se algo bem pesado fosse atirado repetidas vezes no chão. Haviam vezes que, juro por Deus, que as paredes chegavam a tremer. O meu quarto era ao lado do dela, e a sensação de medo que eu sentia quando aquilo ocorria, não havia nada pior. Meu pai saía correndo para ver o que era, mas quando chegava no quarto dela, a minha irmã já dormia tranquilamente. E isso ocorria umas 2 ou até 3 vezes na semana. Na manhã seguinte, ninguém falava sobre o ocorrido, mas todos sabiam que havia sim algo de estranho com ela. E foi numa noite de setembro, não lembro exatamente qual, mas a semana havia sido tranquila. E pela primeira vez em dias, ela não tinha acordado gritando. Mas sabem o que dizem, né?
quando se tem um tempo de calmaria antes de uma grande tempestade. Lembro desta noite nitidamente. Todos dormiam, e por algum motivo eu não conseguia. Fiquei horas olhando para o teto, esperando o sono chegar. E foi quando eu escutei uma voz grossa sussurrando bem baixinho. Ei, vem cá! Na hora, o meu corpo gelou. Prendi a respiração porque habitualmente já esperava que ela fosse gritar. Mas não aconteceu nada. Ao invés disso, aquele silêncio opressor na casa. Decidi olhar em direção à porta do meu quarto. E foi quando o vi pela primeira vez. Ele era alto. Um alto que não era normal. Usava uma roupa bem sortuna. Paletó e gravata. Essas coisas todas. Mas foram duas coisas que me chamaram a atenção. Ele usava cartola. E tinha uma postura tão curvada que parecia que andava de cócoras, como se a sua coluna não suportasse o peso do seu corpo, e o forçando a se apoiar nas pernas. 2 dias depois, a minha avó veio para a nossa casa e disse que sabia como ajudar. A minha mãe já estava histérica com a situação toda. E eu estava escondido, pois ninguém me deixava participar das coisas. Mas ouvi que iam levar a minha irmã para uma senhora que comandava um terreiro. A minha irmã poderia receber ajuda para se livrar do que parecia ser um espírito obsessor. Claro que não entendi nada, mas a minha curiosidade chegou a 1000. Fomos de carro até este local que era bem afastado do centro da cidade. Só tinha árvores por onde quer que eu olhasse. O meu pai ficou comigo no carro. Óbvio que não me deixaram ir. Foram então a minha irmã, mãe e a avó para o que parecia ser um campinho de futebol em chão batido. Tinha casas ao redor deste campo e no meio dele uma grande fogueira estava acesa. Havia também muita gente vestida de branco, muita gente mesmo, e todos cantavam e dançavam umas músicas com uns batuques estranhos. E esta festa demorou e acabei dormindo. Acordei com um grito espetacular. Não era algo que parecia ser humano. Era metálico e rasgante. Olhei desesperado ao redor e o meu pai havia sumido. O grito ficava cada vez mais alto. Era um grito de súplica. E parecia vindo de um cachorro bem grande. Comecei a chorar. E saí do carro me tremendo de medo e me escondi atrás de uma árvore perto deste campinho. Estavam todos ao redor da fogueira em uma espécie de meia-lua. Vi os meus pais e a minha avó entre eles. Na hora, já ia correndo na direção deles. Mas quando olhei para a esquerda, vi a coisa que estava gritando. Era um bode. Ele estava amarrado numa das árvores, com as patas arreganhadas em todas as direções. E embaixo dele estava a minha irmã, deitada num colchão, desacordada. Alguém vestido de branco veio com um facão enorme em direção do bode e enfiou a lâmina fundo na barriga dele. E foi aí que o grito atingiu o ápice. Pensei que eu ia ficar surdo, pois matar um bode é muito agonizante. E o pior
foi ver o jorro vermelho que brotava da barriga do bode cair todo em cima da minha irmã, banhando ela toda. Uma velha se aproximou e se ajoelhou ao lado da minha irmã. O bode já não gritava mais. Então ela começou a entoar algumas palavras do tipo: "Venha a mim, meu pai, precisamos de suas verdades." Aqui eu não posso dizer ao certo o que disseram, porque não prestei muita atenção, pois só queria chegar para perto do meu pai. Então a velha começou a falar diferente. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. A velha disse exatamente isso. Ela tem o corpo aberto, a coitada. Vai sofrer muito na vida. Coisas vão atingir ela. E o máximo que vocês podem fazer é ajudar ela a entender. Minha avó perguntou: "Ela está possuída? O que é isso que fica perseguindo ela de noite?" A velha ficou parada, olhando a minha irmã deitada, e de súbito disse que o problema não é ela, pois não via nada nela a não ser reflexos. E de repente ela parou de falar o que estava falando e se levantou, olhando ao redor. E aqui a minha memória falha um pouco, pois comecei a ficar sem ar e cansado. Parecia que o meu corpo estava sendo esmagado de cima para baixo. Olhei novamente para a velha e ela dizia para todo mundo lá algo como: "A coisa está aqui entre nós. Ele se atreveu a sujar o nosso piso com a sua alma imunda." Foi quando ela olhou diretamente para mim e de repente todos de branco olhavam para mim também. Meus pais e minha avó, todos parados com aquela expressão estúpida de medo, estavam olhando para mim. Lembro que a minha mãe colocou a mão na boca para abafar um grito quando ela me olhou. Eu não estava entendendo nada e não sabia por que todo mundo olhava para mim daquele jeito. Eu queria chorar, queria gritar e queria sair dali. Porém, eu não conseguia fazer nada. Sentia a presença cada vez mais em cima de mim, me dominando. E foi quando o mundo foi ficando escuro. E só lembro da velha vindo em minha direção antes de desmaiar completamente. E depois de tantos anos do ocorrido, eu me considero agnóstico. Mas sei que o que vivi naquela noite nunca vai fazer sentido na minha cabeça. Sei que coisas inexplicáveis acontecem com as pessoas o tempo todo, mas viver isso é outro nível. Não desejo o terror que passei os anos seguintes, nem ao meu pior inimigo. Caso vocês não entenderam, a minha irmã não estava possuída. Ela era apenas mais inclinada a este mundo oculto, assim como eu também sou. O problema o tempo todo era eu. Era eu que estava possuído. E descobriram em sessões que fiz depois neste mesmo local. A figura de paletó e gravata estava tentando entrar dentro de mim. Descobri também que o seu nome se chamava Maca, ou Macá, e que o seu objetivo não era apenas entrar dentro do meu corpo, e sim também matar toda a minha família. A velha que mencionei se chamava Isadora, e ela me revelou tudo isso alguns meses atrás. Motivo esse que resolvi contar o final dessa história só agora.
Ela dizia que aquela coisa disse nas sessões que ele gostaria de violar minha irmã e depois esfoliar a pele dela. A velha disse que aquela coisa era o puro mal e que é muito difícil um ser desses passar para este plano. Porém, ele faz muitos estragos na tentativa. Ela me disse que conhece outras histórias parecidas que não acabaram tão bem quanto a minha e a da minha família. Enfim, não vou detalhar muito para o relato não ficar gigante. E obviamente eu não me lembro dessas sessões. E não sei o que fizeram para tirar aquilo de mim. A velha também não quis contar essa parte. O que posso dizer com certeza é que não tenho visto mais coisas. E a minha irmã é da religião espírita. E hoje em dia ela parece saber controlar as coisas que ela vê e sente. E eu fico agradecido em não fazer parte deste mundo. Pois eu não quero e nem pretendo. Pois eu entendo o terror que vivi com isso durante anos. Boa noite. Esta história aconteceu há cerca de 10 anos atrás, no interior de Pernambuco. Éramos um grupo de cerca de 5 amigos, que tínhamos estudado a vida inteira juntos. Éramos 3 homens e 2 mulheres. Os homens era eu, o meu melhor amigo de infância, Tiago, e o Marcelo, que era filho do dono de uma fazenda. As meninas eram Isabela e Sabrina. Quando concluímos o colegial, fomos estudar na capital e em outras cidades e nos separamos. Mas sempre que havia um feriado, voltávamos para nossa cidade natal e nos reencontrávamos. Para passar mais tempo juntos, sempre combinávamos fazer alguma coisa. E nesse dia, decidimos ir para uma fazenda que pertencia ao pai do Marcelo. A fazenda ficava nos arredores de uma cidadezinha vizinha, um local bastante ermo e às margens de uma rodovia federal. Naquela região não havia sinal de celular e tampouco internet. No dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo, como de costume. Não existia vizinhos próximos daquela fazenda, pois havia uma lenda de uma criatura que aterrorizava o lugar. E devido a esse fato, as pessoas dali se mudaram para outras regiões, abandonando as suas casas, que atualmente estão em ruínas. Eu, sendo muito cético, não acreditava em nada disso. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia, e não havia nada por perto, exceto a casa do zelador, que ficava a alguma distância. E nesse dia ele não estava. Tinha ido até a cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos, onde antigamente era a senzala. Essa parte havia sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando e tocando violão, mexendo com as vacas e nos aventuramos por dentro do mato, no terreno da fazenda. Quando anoiteceu, voltamos para a casa grande, para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda
que percorria a casa pela frente e pelos lados. Uma grande sala, um corredor, e no final deste corredor havia uma enorme sala de jantar, ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha o terreno era pedregoso, de difícil acesso e cheio de mandacarus e vegetação típica. Talvez a casa tenha sido colocada ali de propósito, por questões de segurança, por quem a construiu. Os 2 lados e os fundos da cozinha ficavam impedidos por este terreno acidentado. O nosso grupo se dividiu em 2. Uma parte ficou num dos quartos vendo TV e conversando, e o outro no quarto que eu estava. Matar a fome e o tempo. Num determinado momento, enquanto conversávamos, ouvimos um barulho numa das janelas da cozinha. Era algo roçando a janela. Tomamos um susto, porque sabíamos que ninguém conseguia chegar até a janela, por conta do terreno e dos mandacarus do lado de fora. Abrimos a janela e não vimos nada. Então, voltamos a fechá-la. Em alguns minutos, o barulho se repetiu. Só que desta vez parecia um tipo de grunhido bem estranho, parecendo grunhidos de cachorro e porcos ao mesmo tempo. Começamos a ficar meio assustados e novamente abrimos a janela e não havia nada do lado de fora. As garotas, com muito medo, correram para o quarto. Elas estavam assustadas, querendo ir embora. Mas para sairmos dali, tínhamos que chegar até o carro, que deixamos embaixo de uma árvore que ficava perto da porteira da entrada da fazenda. Não entramos com o carro, devido ao caminho esburacado e cheio de cascalho. Ficamos com medo do carro cair em algum buraco ou furar o pneu no cascalho. Para chegarmos até o carro, tínhamos que andar pouco mais de 1 quilômetro. E ninguém estava com coragem suficiente de sair lá fora, devido a esses barulhos estranhos. Passado mais alguns minutos, ouvimos novos barulhos. Só que desta vez, um som aterrador. Ouvimos algo como uma bufada, ou como alguém com uma voz grave e muito rouca dando um gemido medonho. E além disso, uma coisa forçando a janela, como querendo abri-la. Pulamos de nossas cadeiras e corremos para a porta de entrada. Ficamos sem saber se saímos da casa ou não. Eu e os meus outros 2 amigos fomos ver se havia algo do lado de fora da casa. Mas só constatamos que não havia nada e que era impossível atingir a janela da cozinha. E quando estávamos voltando, ouvimos atrás de nós o som de bufadas abafadas saindo do mato. Voltamos correndo para dentro de casa e contamos o que tinha ocorrido para as garotas. Elas estavam em pânico e todos nós queríamos ir embora dali. Nós, os homens, decidimos no par ou ímpar para ver quem iria até o carro e dirigir até a cidade para chamar a polícia. Sei que parece meio exagerado, mas nosso medo era tanto que a polícia foi a única coisa que pensamos. Além do mais, precisaríamos de alguém armado para nos escoltar para fora da fazenda, pois tínhamos muita bagagem para ir andando até o carro sem saber o que era aquilo lá fora. Havia uma arma no porta-luvas do carro, que o meu amigo Marcelo sempre carregava para sua segurança. Mas ele sempre deixava o porta-luvas trancado, por segurança.
Bem, eu perdi no par ou ímpar. Eu estava com muito medo de sair lá fora, mas mesmo assim eu iria. E foi aí que o meu amigo Tiago disse para mim ficar na casa, que ele iria até o carro, pois ele era mais rápido do que eu. Eu era meio gordinho na época, e além do mais, ele sabia usar uma arma de fogo, e a usaria se precisasse. Abrimos a porta e ele saiu correndo naquela escuridão em direção ao carro. Não sei porquê, mas neste momento eu senti uma sensação muito ruim. Era uma sensação de angústia, medo e tristeza. 2 minutos depois, escutamos urros altíssimos ao longe e gritos que não conseguimos identificar se era do Tiago ou não. Ficamos muito preocupados e apreensivos, mas não havia outra opção a não ser esperar. Até que 5 minutos depois, escutamos a buzina do carro. Este era o sinal que o Tiago chegou em segurança até o carro. Agora era só esperar ele voltar com ajuda. Depois disso, não escutamos mais barulhos e nem nada de anormal. O tempo foi passando e 2 horas depois, vimos o pai do Marcelo chegar em uma caminhonete, com 2 homens armados. Aqueles homens eram amigos do pai do Marcelo. Pegamos as nossas coisas e colocamos na carroceria da caminhonete. Perguntamos a ele onde estava o Tiago, e ele disse que não sabia. Disse apenas que o Tiago foi até o portão de sua casa lhe chamar. O Tiago estava em pânico e só dizia que os seus amigos estavam correndo perigo aqui na fazenda. O pai do Marcelo pediu o Tiago para esperar um momento, que ele iria pegar as chaves da caminhonete e ligar para uns amigos para irem juntos. E assim que ele tirou a caminhonete da garagem, ele não viu mais o Tiago. Bem, achamos que o Tiago ficou lá pela cidade mesmo. E assim saímos da fazenda. Mas assim que cruzamos a porteira, vimos o carro lá parado no mesmo lugar, embaixo da árvore. Então concluímos o seguinte, que o Tiago pegou o carro, foi até a cidade, chamou o pai do Marcelo e depois retornou para a fazenda e estacionou o carro no mesmo lugar. Mas onde estava o Tiago? Ficamos ali, por horas o procurando, até que um dos amigos do pai do Marcelo encontrou pegadas e sangue na estradinha de terra, que seguia para dentro do mato. Ele, com a lanterna e a sua arma em punho, seguiu aquela trilha. A uns 50 metros, mato adentro, ele viu um corpo dilacerado. E muito assustado, ele gritou para que nós fôssemos até lá. Aquele corpo era do Tiago. Meu mundo desabou naquele momento. Era uma mistura de desespero e pavor. Chamamos a polícia e contamos toda a história. No outro dia, o laudo da perícia concluiu que quando o Tiago saiu da casa, ele não chegou até o carro, pois foi atacado no meio do caminho da fazenda por algum animal, e bem provavelmente que fosse uma onça, pois o estado que estava o seu corpo indicava que ele foi parcialmente devorado por algum animal de garras longas e presas afiadas. Todos nós choramos muito a perda do nosso grande amigo, que deu a sua vida para nos salvar. A mãe de uma das nossas amigas é médium. Ela disse que quando a pessoa morre, ela fica por um tempo vagando na terra, até encontrar a luz. E naquele dia, assim que o Tiago foi morto, o seu espírito concluiu a missão de salvar os amigos.
pois o espírito de Tiago foi até o carro e buzinou, para deixar todos nós despreocupados. E em seguida, o espírito correu até a casa do Marcelo, para avisar o pai dele que o seu filho e os seus amigos corriam perigo na fazenda. E concluindo a missão, o espírito seguiu em paz. Choramos muito aquele dia, e 5 dias depois, estávamos reunidos na casa do Marcelo, para nos distrair um pouco daquele pesadelo. E foi aí que o pai do Marcelo veio até nós e nos disse algo muito assustador. Ele disse que o que escutamos naquela noite não foi onça, e sim um lobisomem. Algumas pessoas daquele lugar sumiram de forma misteriosa, assim como animais das redondezas. Mas quando surgiram os boatos de que um suposto lobisomem estava tacando o terror no povo da região, os moradores se mudaram de lá, abandonando as suas casas. Ele também disse que nunca acreditou nessas histórias, mas depois do que aconteceu com o Tiago e dele presenciar o espírito do rapaz clamando por ajuda, agora ele acredita no sobrenatural. Alguns dias depois, o pai do Marcelo reuniu alguns amigos e foram armados até a fazenda para tentar capturar o lobisomem, mas não encontraram nada. Bem, este é o meu relato e é verídico. Boa noite.